Olá, seja bem-vindo ao Momento Zoetis. Neste espaço, nós vamos falar sobre nutrição, sanidade, manejo, genética e reprodução. Eu sou Pablo Paiva, gerente de produtos. Estou aqui com Hélio Moro, gerente técnico. Seja bem-vindo, Hélio. Obrigado, Pablo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carrapato dos bovinos. Sabemos que o carrapato é um parasita que causa grandes impactos na produção, tanto de corte quanto de leite, podendo também transmitir doenças como a tristeza parasitária bovina. Nos últimos anos, o controle do parasita vem se tornando um desafio, pois os parasitas que a gente enxerga nos animais representam 5%, 95% deles estão no ambiente. Sendo assim, o controle requer alguns cuidados, tanto na implementação quanto no seu acompanhamento. Por que é importante iniciar o controle de carrapatos agora, na primavera, Hélio? Pablo, eu acho que antes da gente falar do tratamento em si do carrapato, seria importante a gente entender um pouco da biologia e da epidemiologia do carrapato, né? Nós temos duas fases bem típicas do carrapato. Uma que nós chamamos de fase parasitária, que são aquela fase onde os parasitas estão no animal. E a fase de vida livre, que são os carrapatos que se encontram no ambiente, né? Então, como você falou, se a gente olhar para um animal lá, ele tem 5% dos carrapatos apenas. E o resto, 95% dos carrapatos vão estar no ambiente. Em forma de fêmeas fazendo postura, ovos e larvas que depois vão subir no animal e fazer todo o ciclo de novo, né? É importante lembrar que no ciclo parasitário, do momento que sobe a larva até a hora que cai a teleógena, ou a mamona, ou a jabuticaba, como o pessoal conhece aí no campo, que é o carrapato gordinho, bem engurgitado, leva em torno de 21, 22 dias, né? Esse ciclo no animal ele é mais ou menos exato, né? Em média 21, 22 dias. Quando a fêmea cai, começa a fazer postura, né? E cada fêmea, Pablo, coloca em torno de 3 a 4 mil ovos. Então, por aí a gente vê a importância do potencial biótico que esse parasita tem. Óbvio que boa parte desses ovos vão ser destruídos pelos inimigos naturais, mas mesmo assim a gente pode imaginar a quantidade de carrapatos que virão depois para infectar os animais. Por isso que o ambiente acaba sendo importante, né? O ambiente, a gente tem que levar em consideração o ambiente quando a gente for falar dos programas de tratamento, né? Então, existem várias formas da gente controlar o carrapato nos bovinos, né? Uma delas é o tratamento que nós chamamos curativo, né? Quando você vê que o animal está cheio de carrapato, você vai lá e trata esse animal. Eu diria que esse é o pior tipo de tratamento que a gente pode fazer, porque o carrapato já causou prejuízo, já caiu muitos carrapatos no ambiente, na pastagem, que depois vão trazer uma infecção, um nível de infestação muito grande para os animais lá na frente, né? O outro tipo de controle do carrapato é o controle estratégico do carrapato, tá? E esse controle ele é mais científico. Por quê? Porque a gente leva em consideração a biologia, a epidemiologia, o ambiente que os animais estão sendo criados, né? E de forma geral, o carrapato ele começa, a primeira geração dele começa no início da primavera, que é daqui a pouco, né, quando a gente começar o início da estação das águas aí, vai vir a primeira geração de carrapato. Se a gente não fizer nada, essa primeira geração vira uma segunda geração mais forte, com maior número de carrapato, uma terceira, uma quarta e em algumas regiões até uma quinta geração de carrapato. E se a gente não começar certo o controle estratégico, quando chegar lá na frente, nós vamos fazer mais ou menos o trabalho que os bombeiros fazem, apagar incêndio. Ou seja, nós vamos ficar tratando animais a toda hora e não vamos ter um bom controle desse parasita nos bovinos. Agora você falou bem em relação ao controle estratégico, né? E o controle estratégico, ele ajuda no combate do carrapato no animal e no ambiente, né? Por que no protocolo, a Zoetis tem 2 protocolos de controle de carrapato que combina o Taxuron, né, que é um produto à base de flazuron, com os nossos endectocidas, né? Pode ser tanto os endectocidas à base de moxidectina, que é o Onyx e o Cidectin, mas também pode ser os endectocidas à base de doramectina, que no caso é o Treoace e o Dectomax. Por que a gente combina Taxuron com endectocida para fazer controle estratégico?
Bom, Pablo, primeiro é importante lembrar que quando a gente começa o controle estratégico na primeira geração, ou seja, logo no início da primavera, quando aparecem os primeiros carrapatos nos animais, a nossa chance de sucesso é muito maior, porque nós estamos atuando sobre uma população menor de carrapato. Tá? Então, a associação, por exemplo, do TREL com Taxuron tem um aspecto científico aí. Né? O TREL, que é a doramectina 3,5%, quando a gente aplica no animal, ela vai matar aqueles parasitas que estão no animal e vai controlar por um determinado período de tempo ainda. Ao mesmo tempo que a gente aplica o TREL, a gente faz o Taxuron. O Taxuron é um produto que interfere na muda do carrapato. Tá? Então, de forma geral, o Taxuron vai levar em torno de 13 a 15 dias para ter o seu nível máximo de eficácia. Então, quando estiver diminuindo a eficácia da doramectina, começa a funcionar a eficácia do Taxuron. Óbvio que o controle estratégico prevê uma série de tratamentos sequenciais. Tá? Porque qual que é o objetivo do tratamento estratégico? É quebrar o ciclo do carrapato. Né? Então eu faço o primeiro tratamento no início da primeira geração, depois eu tenho que repetir o tratamento pelo menos 2 ou 3 vezes para que eu quebre o ciclo do carrapato. Porque a gente precisa lembrar que a larva lá na pastagem ela sobrevive 90, 100 dias mais ou menos. Então, se eu tiver os animais sob o controle estratégico durante 90, 120 dias, a gente tem uma chance de manter uma população de carrapato muito baixa que não vai interferir na produtividade dos animais. Muito bom. Então, esse uso conjugado, né, entre o Taxuron e os endectocidas, ele busca principalmente essa sinergia em relação aos produtos, para que a gente consiga fazer esse combate do carrapato no animal e o combate no ambiente, né? Que é o que a gente quer com o controle estratégico. Agora, Hélio, pensando no animal, né? Pensando na fazenda, quais são os cuidados que o pecuarista precisa ter para que ele consiga controlar ou combater e manter um nível saudável, não sei se esse seria o termo correto, mas um nível controlado de carrapatos no rebanho? Bem, Pablo, depois que a gente começa o programa de controle estratégico, a gente tem que observar os animais. Né? No nosso programa de controle estratégico existe um dia para a aplicação do segundo tratamento e um dia para a aplicação do terceiro tratamento. Porém, a gente sabe que isso pode mudar de fazenda para fazenda, dependendo do nível de infestação. Então, o produtor tem que observar os animais. Então, se ele tem que fazer o segundo tratamento no 35º dia e ele percebe que já está tendo carrapato nos animais, ele precisa antecipar esse tratamento. Tá? Porque qual que é o objetivo do controle estratégico? Não permitir que o carrapato atinja a fase adulta no animal. Porque se ele atingir a fase adulta, ele vai cair e vai fazer postura. Então essa sequência de tratamentos é para quebrar o ciclo do carrapato. Quando a gente consegue fazer isso de forma correta, iniciar no tempo certo, fazer os tratamentos sequenciais no tempo certo, lá na frente nós vamos ter uma população muito menor. Por quê? Porque nós vamos promover uma descontaminação da pastagem também. Né? Então eu sempre falo, se no momento da seca ou no inverno no Rio Grande do Sul, a gente está tendo uma população muito grande de carrapato nos animais, é porque nós não estamos fazendo o controle estratégico de carrapato ou o controle estratégico falhou, de alguma forma. Ou não começou no momento certo, ou as repetições dos tratamentos foram intervalos muito prolongados que deu oportunidade de novos carrapatos fazer o ciclo no animal, cair na pastagem, fazer postura e trazer larvas de volta para continuar a infestação alta nesses meses aí. Muito bom. E eu comentei com o pessoal aqui, Hélio, que a gente tem 2 protocolos, né? Os dois são um protocolo combinando o Taxuron com os endectocidas à base de moxidectina e o outro combinando o Taxuron com os endectocidas à base de doramectina. Qual que é a diferença entre eles? Existe alguma diferença em termos de eficácia? Bem, esses protocolos que você está falando, nós testamos no Rio Grande do Sul, junto lá com o professor Sérgio Silva, da Universidade Federal de Pelotas, e nós testamos 2 protocolos, um iniciando com o Onyx mais Taxuron, que é a moxidectina 10% mais o fluazuron, e o outro doramectina 3,5%, que é o TREL-ACE mais fluazuron. Né?
Esse segundo tratamento, esse segundo controle estratégico com TREL mais Taxuron e depois os tratamentos sequenciais, nós conseguimos uma eficácia ao redor de 80%, enquanto que o com Onyx mais Taxuron e a sequência de tratamentos, algo em torno de 90% de eficácia. Importante lembrar que nesse estudo aí, nós comparamos com um grupo que foi tratado de forma convencional, tradicional. E ao final de um ano do controle estratégico, nós conseguimos observar algumas coisas muito importantes. Uma delas foi o ganho de peso diferencial, algo em torno de 40 quilos a mais para os animais que estavam sob o controle estratégico de carrapato, comparado com aquele de tratamento convencional. Tá? Além desse benefício direto, digamos assim, do ganho de peso, do melhor controle de carrapato, houve uma maior descontaminação da pastagem nos grupos do controle estratégico. Muito bom, então os animais respondem muito bem quando a gente trata da forma correta, né? Eu acho que o que ficou claro para nós é que para controlar os carrapatos, o controle estratégico é importante, né? Então, para o pecuarista que está nos assistindo, vale a pena entender melhor o que são esses protocolos de controle estratégico de carrapato. Acessem aí o site da Zoetis, entrem em contato para ter mais informações. E também vale a pena insistir e observar os animais, né? A observação dos animais, ela é muito importante para que a gente consiga tomar decisões aí no meio do controle estratégico. Né? O Hélio colocou, são várias aplicações e às vezes a gente precisa antecipar alguma. Então, observando esses animais é importante para que a gente consiga tomar alguma medida aí de tratamento. O sucesso do controle estratégico vai depender de duas coisas. Primeiro, o início do controle estratégico. Nós não podemos começar muito tarde, se a gente começar muito tarde já houve contaminação da pastagem, nós vamos ter um pouco mais de dificuldade e precisamos começar com os produtos corretos, produtos com alta eficácia para poder manter os animais livres por mais tempo de carrapato. Muito bom. Queria agradecer, Hélio, sua participação. Hoje a gente abordou aqui um tema bastante importante, que é o controle de carrapatos. No próximo programa, a gente vai falar sobre mais um parasito importante para a pecuária brasileira, que é a mosca dos chifres, né? Então, na próxima semana estaremos aqui, eu e o Hélio, mais uma vez para bater um papo com você, pecuarista, sobre o controle da mosca, tá? E por hoje é só.